Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Boa noite, colegas professores. Boa noite para a nossa palestrante, a Sueli. Espero que estejam todos bem. Boa noite, estudantes. Eu dou boas-vindas para todo mundo. Hoje é a nossa última noite da nossa 14ª Semana de Letras e Tradução da FMU. Este ano, nosso tema foi Multiculturalidade, Perspectivas em Linguística, Literatura e Tradução de Diferentes Línguas. E hoje é a nossa noite do coreano. Agora, temos duas palestras. Nesta primeira, a gente tem a Sueli, que já está conosco. Eu vou apresentá-la e apresentar a fala dela para vocês. Vou compartilhar minha tela, colocar aqui em tela cheia. Vai passar por todos os nossos palestrantes até chegar hoje, segunda-feira, dia 30 do noturno. Muito bem. Então, a Sueli, que já está conosco, ela é nascida em Seul, na Coreia do Sul, e veio ao Brasil em 83. Cursou brevemente Faculdade de Letras e Tradução do Mackenzie em 99. Após um intercâmbio na Coreia no ano de 2000, ela decidiu cursar a Faculdade de Letras na Hankook University of Foreign Studies em 2001, se formando em Letras e Literatura Português, com a graduação secundária em Espanhol em 2006. É tradutora e intérprete de coreano desde 2001. Atuou em diversas áreas, desde legendagem a intérprete de acompanhamento. Em 2002, foi tradutora e intérprete da TV Globo durante o período da Copa do Mundo. Atuou como intérprete de acompanhamento dos jogadores de futebol brasileiros residentes na Coreia até 2006. Retornou ao Brasil em 2006 e, após breve intervalo na carreira para empreender, retomou as atividades de tradução e interpretação em 2019. Atualmente é tradutora e revisora do devocional da Igreja Yonhap, atuando como intérprete de acompanhamento em exposições e feiras para empresas coreanas. A fala dela hoje conosco, a palestra dela tem o título Antes e Depois do Fenômeno K, na tradução e interpretação coreana. E nesta palestra, ela vai compartilhar conosco um pouco da jornada como tradutora e intérprete de coreano-português antes e depois do fenômeno Hallyu, a onda coreana que abrange do K-pop e do K-drama a outros segmentos da cultura coreana. Ela vai compartilhar para a gente, vai contar experiências pessoais do começo da carreira antes do fenômeno K e como esse fenômeno tem ajudado os profissionais da carreira. Para os nossos estudantes, vão ajuntando as perguntas de vocês, vão anotando ao longo da fala dela, que a gente vai ter um momento para o término da palestra para conversar e trazer as dúvidas de vocês. Sueli, por favor, é uma alegria ter você conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Obrigada Boa pelo noite. convite. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, a sua partilha de conhecimento conosco. Eu vou fechar minha tela para que você compartilhe a sua e a palavra é sua. Obrigada. Obrigada. Primeiramente, eu peço desculpa pela minha voz. Ela está um pouquinho estranha porque eu tô com uma tosse meio que alérgica e já faz alguns meses, né, que ela não passa. Então, todos conseguem ver a minha tela? Conseguimos sim. Obrigada. Obrigada pela apresentação, foi muito maravilhosa. É, Obrigada pela oportunidade. Queria agradecer à professora Alessandra, né, pelo convite, né? E, sem mais delongas, eu queria apresentar a minha fala, né?
Desculpa o nervosismo também, gente. Eu vou tremer um pouquinho, tá? A gente tem lá na Coreia um termo para isso, né? Mas eu explico depois. Bom, como vocês sabem, né? Foi bem apresentada, né? Meu nome em coreano é Lee Soo-yeon. O nome que vocês veem aí no meio é So Yeon Lee. E foi desse So Yeon Lee que apareceu, né? Foi batizada na escolinha de Sueli. É uma história bem engraçadinha. É que, como vocês viram, né, eu nasci na Coreia e até começar a escolinha, eu só falava coreano em casa. Então, quando chegou na escolinha para aprender o português, eu não sabia falar nada, não sabia falar nada. E eu entendia que estavam se apresentando, e quando vinham e me apontavam, né, perguntavam alguma coisa que eu não compreendia, e eu chegava e falava assim, Suyanin, 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 e foi assim que fiquei. Me batizaram como Sueli e eu mantenho esse nome até hoje. Sendo filha de imigrantes, né, a maior dificuldade da gente, assim, da minha família, foi manter essa identidade coreana, né, que foi um pouquinho diferente do que vocês conhecem hoje, né? Hoje em dia, acredito que todos, ou a grande maioria, já ouviu falar, de algum prato típico coreano, ou já ouviu algum grupo, né, ou um artista coreano, já viu um K-drama, tenho certeza disso, né? E quando eu era menorzinha, né, quando eu era jovem, não tinha tantas opções assim, era um pouquinho difícil do que da realidade hoje em dia. Sou tradutora e intérprete desde 2001, mas eu servi de intérprete para os meus pais desde que eu fui alfabetizada, né? Então, tipo, como os meus pais não falavam português, o que eu aprendi na escola eu acabei servindo como intérprete de casa. Bom, vamos. Queria fazer uma perguntinha para todo mundo. Hallyu, né? Vocês já ouviram esse termo? Como é que vocês é, interpretariam? Alguém tem alguma sugestão, algum conhecimento? Se vocês quiserem abrir o microfone para falar, por favor, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida no meio, podem colocar as perguntas. Fiquem à vontade. Pessoal, caso vocês queiram abrir o microfone, eu peço para que levantem a mão, que aí eu consigo abrir o microfone para vocês, tá bom? Obrigada, professor Pedro. Alguém? Bom, Sueli, a Késia disse que provavelmente é quando a cultura coreana se popularizou. sim, E que a Almi disse também que soube por ser a onda de cultura coreana pelo mundo. sim, exatamente. Pela definição. Opa, desculpa, gente, eu sou meio novata nisso, vamos. Pela definição da Daniela Mazura, ela foi numa entrevista, né, que ela deu para a Agência Brasil, ela define assim: é um fenômeno de exportação da cultura pop sul-coreana que se expandiu no primeiro momento para os mercados, né, regionais, mercados vizinhos da Coreia do Sul, e hoje já podemos considerá-la como fenômeno global. Desculpa, eu não estou conseguindo ver a minha tela inteira aqui para ver. Mas, assim, resumindo essa onda, né, Hallyu, quando eles falam Hallyu, da pouca pesquisa que eu fiz, foi o intuito do governo coreano na década de 90, que estava passando por uma situação financeira, por uma crise financeira, eles comercializarem a cultura coreana para o mundo inteiro. Então, foi um dos primeiros intuitos e começou na década de 90. O primeiro foco foi a China, Japão e o leste asiático. Em 2000, eles começaram a expandir, né, para o leste e o sudeste asiático. Em 2010, a gente consegue acompanhar globalmente. Na minha opinião, um dos marcos mais importantes, né, da divulgação da cultura coreana começou nada mais, nada menos em 2002, com os esportes, né? Foi aí que não foi somente porque, desculpa, primeiro ele foi um país sede em conjunto com o Japão, né?
E foi o primeiro intuito do governo coreano exportar a cultura coreana. Então, foi, acho que, o primeiro contato cultural, né, da Coreia, eu acredito que aconteceu em 2002, durante a Copa do Mundo. Aí, a cronologia que aparece embaixo, né, 2011, foi os primeiros grupos coreanos musicais que apareceram aqui no Brasil, né? Vieram para o Brasil fazer um show, que até então, não é que a Coreia não sabia onde ficava o Brasil, mas não tinha muito conhecimento, né? Primeiro por causa da localização geográfica, que são quase 24 horas só de voo para você vir da Coreia para o Brasil, né? É muito longo. E em 2011 começaram a vir os primeiros grupos. 2012 tivemos a criação, né, do curso de coreano na USP. 2013 a inauguração, né, do Centro Cultural Coreano. 2014 esse grupo, né, não é um grupo, né, esse programa de TV, né, Muhan Dojan Infinite Challenge, eles vieram para torcer pela seleção coreana do futebol quando o Brasil sediou a Copa do Mundo. Em 2015 tivemos o show, né, desse cantor Kim Bom-soo, que lotou a casa, né? Foi um show muito bonito, por sinal. E em 2016 a gente teve o Caio Modé, que eles vieram para o Brasil fazer um especial do Brasil. Esses que estão em negrito, eu vou considerar um pouquinho um marco importante, porque principalmente esse de 2016, esse programa Caio Modé, é um programa muito famoso na Coreia, é tipo como se fosse como é que a gente fala? O American Got Talent. Seria uma versão, só que ele não é um campeonato, não é um contexto assim, né? As pessoas vêm, eles cantam, eles mostram os seus talentos, e a maioria como é que recebe um prêmio de participação. E acompanhou a década de 80, 90, e foi muito importante para eles virem para o Brasil, porque criou um elo, sabe? Como é que eu digo? Foi meio que nostálgico, porque todos os imigrantes aqui do Brasil, eles cresceram ouvindo as músicas desse programa. E esse vocês conhecem, o BTS. Vai me dizer que não, né? Bom, eu não sabia, mas eles apareceram, eles vieram para o Brasil 4 vezes. Eu só lembro de 2019, quando eles realmente lotaram, né, o Allianz Parque. E 2020, acho que teve o primeiro intuito da divulgação dos filmes coreanos. E vocês conhecem esse filme, né? Parasita, né? Foi um sucesso. E eu queria fazer um parênteses aqui, porque a intérprete do diretor, né, quando ele acompanhou as entrevistas lá nos Estados Unidos, a interpretação dela foi muito elogiada e foi muito prestigiada na Coreia, porque, como vocês devem saber, o intérprete ele precisa de um certo script antes de para poder trabalhar. E o maior medo do intérprete, pelo menos no meu caso, é você fazer tudo meio que na hora. Tem que ter muito jogo de cintura e um dom que literalmente vem de Deus, porque eu, pelo menos, eu não consigo ter esse jogo de cintura para falar, né? Ouvir e falar ao mesmo tempo. Por isso que eu faço intérprete de acompanhamento. E ela foi muito elogiada porque o diretor teve algumas vezes que ele fugia, né, do script, e às vezes ele soltava umas piadas que só faziam sentido para o público coreano. Olha que engraçado, mas ela conseguiu transformar aquela piada e trazer, né, interpretar de um jeito que os americanos pudessem entender e rir junto, né, com o diretor. Isso foi muito elogiado pela imprensa coreana. Bom, até aqui, né, a gente falou um pouquinho, né, do cronograma, né, do timeline do fenômeno K mundialmente. Agora eu queria compartilhar com vocês um pouquinho como é que foi o meu trabalho de intérprete e de tradutora na Coreia durante esse período de 2001 até 2006.
Para vocês terem uma ideia, hoje em dia a gente tem, né, os dicionários online, né, muito bem feitos. Só que naquela época, não estou falando que não tinha, existiam os dicionários online muito bem feitos, mas do linguagem do coreano, o dicionário assim para as línguas estrangeiras, o que mais se desenvolveu foi o inglês, né, o chinês e o japonês. E eu não sei se vocês sabem, mas tem algumas plataformas, alguns sites, alguns aplicativos que a gente conhece hoje em dia, que eles não funcionam na Coreia. Eu queria saber, fazer uma pergunta para vocês. Por que seria que os aplicativos que a gente tem, tipo o Google Maps, o Waze, o Uber, o próprio Google, às vezes ele não funciona na Coreia? Por que seria isso? Alguém tem uma ideia de por que os aplicativos que a gente conhece hoje em dia não abrem, não funcionam totalmente na Coreia? É, temos alguma pergunta, professor Pedro? Olha, a Isadora colocou aqui, ó. Eu imagino que eles deem preferência para aplicativos de lá. E que ela me disse que eu sei que eles têm os próprios aplicativos, em maioria, mas não é o motivo em si. E aí o Uhum. Gustavo colocou que gosta muito do Park Chan-wook. E aí a Yara colocou talvez por causa da influência da Samsung, talvez? Ah, olha, todas são opiniões válidas, viu? Porque são as mesmas opiniões e mesmos conceitos que eu tinha antes, né? Assim, quando eu estudava na Coreia. A explicação que eles têm é que hoje a gente tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Eles não estão em guerra, óbvio, né? Não estão guerreando como Israel agora. Mas tem alguns programas e nos aplicativos tem a coleta de dados, né? E tem alguns dados que são sensíveis. Então, o que acontece? A Coreia desenvolveu e desenvolve todos esses aplicativos somente deles por causa da questão de sigilo, para não passar algumas informações sigilosas e tudo mais, que caem nas mãos da Coreia do Norte. Não sei se ficou muito claro, né? Mas é justamente por isso. Então, quando eu saí aqui do Brasil usando o Microsoft Word para fazer os trabalhos de escola, da faculdade, quando eu cheguei lá na Coreia para fazer os meus trabalhos na universidade, o Microsoft Word não funcionava. Hoje está diferente, tá, gente? Hoje eles usam o Microsoft Word. Naquela época era o Yahoo e alguns outros sites. Interessante, né? O Yahoo não abria parcialmente. Às vezes ele entrava num bloqueio, eu não conseguia abrir para pesquisar, não conseguia nada. Então, os sites que eu tinha na época eram esses, Taum, o Naver, o dicionário do Naver, né? E o Lingui. Como é que você trabalhava com isso, Sueli? Porque não tinha um dicionário online coreano-português perfeito, com todas as palavras, não era tão completo como agora. Então, você entrava no Town, né? Entrava, colocava, digitava lá a palavra em coreano, ele me dava, né, o descritivo e tudo mais, aí o que você fazia? Às vezes aparecia em inglês. Quando você entendia, maravilhoso. Quando você não entendia, você jogava essa palavra e o termo no Lingui, né? Que é um dicionário em inglês online, e você trabalhava desse jeito. Ou, às vezes, você jogava no espanhol. Porque esse Naver, ele tinha um dicionário em espanhol e você fazia essa troca. Você não entendia em coreano, você jogava do coreano para o inglês, do inglês para o espanhol, e você achava um termo equivalente em português. Meio confuso, né? Meio trabalhoso, né? Mas era desse jeito que funcionavam as coisas naquela época. O Google Tradutor, ele apareceu em 2006, só que como era o início dele, não tinham tantos termos como temos agora. Você coloca a palavra no coreano, às vezes você sabe, né? Mesmo você sabendo o que você escreveu e sabendo a tradução,
O Google Tradutor, às vezes, ele colocava uma outra coisa que você ficava, eu acho que não é isso, né? E eu coloquei um cat tool aqui porque na minha época da faculdade eu não tive, acho que não tinha, pelo menos eu não tinha conhecimento. Eu vim fazer um curso de cat tools, né, com a empresa Rock, com o Ivar Júnior e a Luciana Baldolini, e foi um divisor de águas. Nossa, gente, eu não preciso mais fazer tradução do jeito pré-histórico, sabe? Colocando todas essas etapas, e foi muito gostoso. Aqui nessa tela, eu- é a- se vocês forem ver, esse é o Microsoft Word coreano. Só que assim, aqui também tem um catch. O que acontece eu não sei se é por causa da configuração do coding deles, quando eu recebia os trabalhos de português para serem, sim, para fazerem a tradução, ele não abria. Ele ficava todo quebrado, cheio de desenhos e tudo mais. Então, o que que eu precisava fazer? Pedir para o cliente salvar no Word versão 93. Aí o cliente, se ele conseguisse, ele me passava, eu conseguia abrir, trabalhar, traduzir e mandava salvo no Word 93 de volta. Essa telinha não tem diferença com o Microsoft Word. Tem aqui seriam os arquivos, edição, aqui a POG seria tipo revisão, e melhor que seria inserir, olhar, desenho, os ícones são todos iguaizinhos, a única diferença é que realmente muda de um idioma para o outro. Aqui é uma timeline do Naver, do site da Naver, que ele cresceu muito assim rapidamente. Não tão rápido quanto eu esperava e quanto eu precisava, mas ele começou primeiro em 99, foi lançado como um vocabulário, né, um dicionário de vocábulos. Aqui ele já trabalhava do coreano para o inglês. Se vocês perceberam, os coreanos eles têm um certo amor, assim, sabe, pelos Estados Unidos e pela língua inglesa. Em 2000 foi lançado a enciclopédia deles. Em 2010, esses idiomas, né, inglês, japonês, chinês, o francês. Não que o inglês, japonês e chinês não existissem antes. Em 2010 foi criado o dicionário de inglês para inglês, inglês japonês, inglês chinês. E o francês, ele foi criado, assim, antes disso não existia um dicionário coreano-francês, ele foi desenvolvido em parceria com a minha universidade, a Hanguk Waegukgo Daehakkyo. Em 2011 apareceu, né, eles trouxeram o dicionário em espanhol, o alemão no ano seguinte, e finalmente o português apareceu só em 2013. Só que mesmo assim, ele não era tão completo. Eu vou postar a próxima página. Esse aqui é a página do site do dicionário do Naver, em coreano, né? E o Google Tradutor, ele tem aqueles 3 pontinhos do lado da tela, que se você clica em traduzir, ele tem a opção de traduzir para o português. Aí quando você clica lá em português, ele traduz a tela para você. E isso foi maravilhoso para quem faz traduções e intérpretes, interpretações. Porque, querendo ou não, te salva um tempo muito precioso quando você está trabalhando com um prazo muito curto. Não estou dizendo que você vai depender somente dele para fazer, ou o tradutor vai perder o emprego por causa dessa inteligência artificial. Não, isso não tem como acontecer. Isso é um fato. Porque tem muito mais na tradução, além de você trazer a língua A para a língua B, né? Mas dá para você entender, né? Porque eles têm, né, óbvio, né, algumas partes que os títulos, né, os nomes deles, eles não são traduzidos, mas você vê aquele vocabulário inglês, inglês e coreano, caráter chinês, que é muito usado na Coreia também, é o Hanja, né? Ele não chega a ser o chinês, é o caráter chinês que é usado na língua coreana.
que mudou, Su, para quando esse fenômeno K veio, né, para o lado global, né, globalmente falando, o que realmente mudou? Na minha opinião, essa é uma opinião pessoal, é que eu acho que, mundialmente falando, teve essa aceitação da cultura coreana e o entendimento também. É uma coisa que era um pouco diferente quando eu era jovem, né, quando eu estava na adolescência ou na época do colegial. Então, tipo, eu falando que eu era coreana, o pessoal, às vezes eles falam assim, mas é a Coreia do Sul ou a Coreia do Norte? Ainda ouço essa pergunta, não fica ofendida, por favor, não é isso. Mas era diferente de ver. Naquela época era difícil das pessoas falarem assim, se você falar alguma coisa em coreano, eles não iam entender. Se você fizesse 안녕하세요, eles não iam entender por que você abaixou a sua cabeça para cumprimentar uma outra pessoa. Então, são essas coisas que o fenômeno K trouxe para a gente, essa aceitação e entendimento dos aspectos socioculturais, nos idiomas, nos costumes e tradições e na culinária, que eu não precisei explicar mais, né, para os meus amigos brasileiros ou para os meus amigos estrangeiros. Aqui a gente tem uma tela, né, que tem alguns termos, né, alguns vocábulos em coreano, né? Tenho certeza que vocês já ouviram algum, né? Já conhecem, principalmente esse aqui, ó. Opa, né? Então, vocês devem ter ouvido. Tar também, né? Ador, assistindo os dramas coreanos, eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma vez, né? Bom, aqui mais alguns exemplos, né? De vocábulos coreanos que eu não precisei mais explicar, né? Depois do fenômeno K, muita gente já ouviu falar, já conhece, né? Xingu, Anão, né? Esse aqui, Saranghe, tenho certeza que vocês já ouviram também, né? O símbolozinho, né, do coração pequenininho, sei que todos estão familiarizados, né? Mas, assim, apesar, né, do fenômeno K trazer essa facilidade de compreensão, em relação aos costumes e tudo mais, teve também um lado um pouco difícil para o tradutor, para o legendador, né? E às vezes para o intérprete também. Não sei se vocês já ouviram em algum drama coreano a protagonista ou algum personagem chegar numa cafeteria e falar 주세요. Ou 여기 하나요. O que acontece? Teve uma época na cultura coreana, que até hoje ela entra em vigor, eles, é, eles são a nação do pali-pali. Pali-pali queria ser um rápido, rápido, depressa, depressa, tudo para ontem, tudo corrido, tudo na hora. O que acontece? Essa característica cultural coreana do vamos rápido, ligeira aí, acelera aí, ela foi trazida para o nosso idioma coreano. Então, não sei se vocês separarem aqui, o AA seria a primeira letra da palavra ice, né? E americano. Então, tipo, 주세요 ficaria, me vê um ice americano, por favor. Aqui também temos, né? O T, que é da primeira palavra aqui, né? Do 뜨거운, que significa quente, hot, americano. O A, T-A. Então, me vê um americano quente, por favor, e assim vai. O mais engraçado é que eu ouvi isso num drama, eu falei assim, Danan abará. Aí eu falei, gente, o que é um abará? O que é um abará? Aí depois eu descobri que o abará, ele é essa junção, eu não sei como é que, não tem um termo para o português, eu não encontrei, não é diminutivo, não é junção, eles simplesmente pegam as primeiras palavras, né, as primeiras sílabas das palavras e formam uma palavra normal, que é o abará. Eu descobri que é um ice, vanilla, latte. E vocês vão reparar um pouquinho disso
em algumas outras minisséries também. E isso, na parte, assim, para quem trabalha com legendagem, é uma dor de cabeça. Você não consegue colocar tudinho, assim, sabe, na legenda. Falar assim, olha, o que é isso? Eu falei, o que é plá? Você tem a contagem das palavras na legenda e você tem que economizar, né? Então, é uma dor de cabeça, assim, pro profissional. Ah, antes de passar para o outro slide, eu queria saber, tem alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Podem ficar à vontade. Sueli, Oi? obrigada. Ó, a gente tem duas perguntas aqui até o momento, tá? Deixa eu achar de novo. Uma é da Késia e a outra é da Isadora. Por favor. Deixe-me achar aqui. Aqui, no momento em que você estava falando para nós a respeito da questão da Coreia do Sul e Coreia do Norte, a Késia Sim. perguntou: olha, eu ouvi dizer que é porque o governo coreano é um pouco controlador, isso é verdade? E mais adiante, a Isadora, quando você estava explicando para nós esse movimento de expansão global, a Isadora perguntou para você como foi ver essa expansão da cultura coreana no mundo. Desculpa. Primeira pergunta em relação ao governo coreano ser controlador, né? Eu fico, assim, ao meu ver, né, na minha opinião, eu fico imaginando qual é o governo que não seria. Eu não acho que exista uma teoria de conspiração, assim, que nem alguns americanos acreditam realmente que exista, sabe, que vai ter. Mas no quesito do coreano, assim, quando eles desenvolvem o aplicativo deles, o sistema deles e tudo deles, é uma questão assim, em relação ao sigilo do que aquele banco de dados está gravando, para não cair nas mãos dos norte-coreanos, e eles, não sei, né? Desculpa o termo, mas eu acho eles um pouquinho doidinhos. E vai que, né? é, Alguma informação, não da população em si, mas assim, querendo ou não, a Coreia, vocês sabem que tem um exército mandatório, né? Então, tem alguns, eu acredito que tem alguns, umas táticas, alguma coisa de confidencialidade. Então, se você usar um aplicativo ou uma plataforma que guarda, armazena esses dados de uma forma, eu sei que é seguro, tudo tal, mas que seja de fácil acesso ou de acesso global para todo mundo, eu acho que isso também é um pouquinho complicado. Pelo menos é o que eu acredito. Então, talvez seja por isso que eles desenvolvem as plataformas assim, para eles usarem, para ser usado dentro da Coreia e não compartilhado com o mundo. Porque não tem, na minha opinião, não tem uma coerência você querer exportar o seu produto, né, o produto coreano, a cultura coreana, e ao mesmo tempo falar assim, não, não, essa informação não, essa informação eu vou reter de vocês, essa informação é só nossa, tipo, eu acho que não tem cabimento nessa jogada dessa onda coreana, né, do Hallyu, né? Essa é uma Certo, opinião e pessoal. obrigada, Sueli. E é nessa esteira mesmo, sobre essa relação com a exportação, que vem a nossa segunda pergunta da Isadora, que é como ver essa expansão no mundo. A cultura Como coreana, veio? como você vê isso, como você interpreta, Ah, como é a sua percepção? para mim é maravilhoso. Eu vou falar a verdade, é porque quando eu era criança, a família da minha mãe ainda mora na Coreia, então não, não era uma viagem fácil, entendeu? Mas toda vez que eu ia, eu voltava com aquele, nossa, tô com saudade daquele salgadinho, sabe? Tô com saudade daquele sorvete que tinha lá. E na nossa infância, quando a gente é criança, quando a gente passa à vontade, é um pouquinho mais complicado. Para mim, é maravilhoso a oportunidade que a gente tem de ir para o mercado coreano e encontrar, né, as mercadorias coreanas com preço acessível sem sair do Brasil para poder fazer as coisas que a gente comia na Coreia.
tem alguns pratos coreanos que minha mãe comia na infância, que na nossa infância, tipo na década de 80, 90, a gente não tinha acesso para isso. A gente só conseguia comer quando a gente fizesse uma viagem para visitar os familiares na Coreia. Então, essa expansão, né, no geral falando, assim, dos produtos, dos conteúdos coreanos, para mim está sendo, nossa, podia ter acontecido um pouco antes, porque eu também sou daquela época que no final de semana você corria para a locadora alugar uma fita VHS, né? Então, a diferença do conteúdo coreano naquela época das fitas VHS é que elas vinham com mais ou menos um mês de atraso. É diferente, né? Hoje em dia você entra no Netflix, tipo assim, semanalmente você encontra, né, um conteúdo novo, um capítulo novo, já está legendado, se às vezes encontrar um dublado, nossa, é maravilhoso. E é muito interessante ver isso. Eu, como falante da língua coreana, muitas vezes eu tiro a legenda, né? Óbvio. Às vezes me atrapalha. Você lê e você ouve. Como eu disse, eu não faço interpretação de cabine ou simultânea. Não funciona junto, sabe? O ouvido com a fala. Não funciona. E, assim, às vezes eu chego e falo assim, nossa, esse conteúdo, eu coloco a legenda, eu falo, gente, como é que esse profissional tirou isso daqui? Nossa, ficou muito maravilhoso, caiu como uma luva. E é isso que é interessante, sabe? Eu vejo não coreanos que estudaram a Coreia, diferente de mim, que nasceram dentro da cultura, tiveram todos esses conhecimentos passados de geração para geração. É diferente de ver uma pessoa que não é coreana, que tem curiosidade em aprender o coreano, e esforça demais, porque não é uma língua fácil, muito menos para entender a cultura, e está trabalhando como legendador, como tradutor de coreano. Eu falei, gente, e o trabalho é maravilhoso, cai como uma luva. Eu tenho que aprender deles. E Obrigada, é Sueli. E isso. esse ponto, dois pontos dessa fala, né? A representatividade da cultura em vários pontos do mundo, como isso é gostoso de ver e ter essas possibilidades em vários espaços, né? O segundo ponto que você comentou, e a professora Alessandra também trouxe na esteira da sua fala, a questão da memória afetiva. Então, as coisas típicas, únicas dos lugares nos locais por onde nós passamos traz essa memória afetiva que fica conosco e a gente remete àquele movimento novamente. Então, por enquanto, não temos mais perguntas e você pode seguir. Tá bom, obrigada. Ah, tá ótimo. Tá pedindo tomar uma água antes. Com certeza, fica à vontade. Então, voltando aqui à minha roupa, tenho certeza que vocês já viram, né, esse drama, parece que ele está na Netflix. A vergonha minha eu ainda não vi, mas eu comentei com vocês, né, que esse avanço da tecnologia, né, dos dicionários online do coreano para o português, na facilidade que se tem para traduzir as coisas, né, tudo tal, é, eu perdi o meu emprego por causa disso. Assim, o tradutor coreano, o intérprete coreano vai perder? Não, não vai perder, porque aqui ó, vão alguns exemplos de que a nossa profissão está garantida. O título aqui, em coreano, é Omma 친구 아들, né? O famoso Omtina, que realmente sai na primeira sílaba, né, de cada palavra. E os coreanos realmente falam desse jeito também, né? E foi traduzido no inglês como Love Next Door, né? O amor na porta ao lado do meu vizinho, alguma coisa assim do gênero, né? Aqui, como eu expliquei para vocês, né? Oma é mãe, o Chingu é amigo ou amiga, né? Nesse caso, culturalmente falando, seria a amiga, porque está falando Oma, né? Então é a amiga da mãe. É um negócio engraçado na cultura coreana, que eles tem um ditado que eles falam assim, que homem e mulher, depois dos 7 anos, não sentam juntos. Então, é um negócio bizarro, porque tem bem aqueles
são mais reservados em relação aos... hoje em dia não, tá? Hoje em dia mudou muita coisa. Então, mas naquela época eles falavam assim, a mãe só vai ter amiga, não pode ter amigo, vai ter amigo, mas é mais provável que ela tenha amigas do mesmo sexo e tudo mais. Então, nesse caso, seria amiga. E other é o filho. É aquele famoso, né? O filho da amiga da minha mãe é melhor do que eu. Eu não sei como vocês têm isso aqui, mas é, é uma expressão na cultura coreana que, assim, a nossa cultura coreana, ela sempre foi comparativa, né? Então, sempre compara o filho de fulana com o filho de ciclano, e assim vai, né? É aquela, assim, competitividade comparativa. E aqui é aquele caso, né, que eu expliquei que eles colocam nas primeiras sílabas de cada palavra para formar uma palavra única para designar um significado. Então, Almtina, a gente vê aqui de novo mais uma vez, né? E foi traduzido por Love Next Door. Tipo, o título seria isso. O que acontece? Eu não estou falando aqui que o tradutor ele fez uma tradução errada ou não. O que acontece, culturalmente falando, tem muitas coisas que fazem sentido na cultura coreana, que não fazem sentido na nossa cultura brasileira, que não tem o mesmo peso ou significado na cultura inglesa, americana, europeia e assim por diante. Então, o que acontece? Eles têm que levar o contexto da história, né, o enredo da história, e montar um título que condiza com a localização. E aqui na outra página, quando você... É engraçado, né? Como é que fala? Essa junção de palavras, né? As primeiras sílabas, ela está tão enraizada na cultura coreana que se você colocar essa palavra no Google, hoje em dia, para procurar as notícias e tudo mais, ele realmente aparece. Nas notícias de jornal mesmo. A gente vê aqui, ó, facilitar para vocês, ó, colocar uma página em português, ó, aparece aqui, ó, Omtina. Então, essa parte do Google Tradutor, ele quebra um bom galho para a gente. E aqui tem mais um, aqui tem vários, né? Eu sei que o tempo é muito pouco, mas tem vários outros exemplos. Esse aqui, ele é mais engraçado ainda, porque o original, ele fala assim, 결혼하자 맹공아, né? E foi traduzido no inglês para Marriage, do ano de 2024. Esse aqui, gente, vocês ainda não vão encontrar nos streamings. O que acontece, eu peguei a tela ali, que estava no Google, já tem o teaser, os trailers e tudo mais, ele ainda vai ao ar no dia 7 de outubro. Então, não sei se eu estou fazendo coisa certa aqui, não. Mas, para explicar, né, algumas coisas eu peguei no Google, né. Sim, o 결혼하자, 결혼 seria casamento, 하자 seria o verbo fazer. Então, seria alguma coisa assim, vamos casar ou casa comigo, né? E 맹공아, como vocês podem ver, eu procurei até na internet. Esse aqui é o nome científico do sapo escavador boreal, ou sapo boca pequena, Mencon. Aqui, ó, essa palavra aqui. Então, traduzindo para o português, literalmente ao pé da letra, ficaria: vamos casar comigo, seu sapinho? Né? O que que acontece? Essa protagonista, o nome dela em coreano é Menkun-hee. Menkun-hee, que soa muito parecido com Menkon-a, né? Esse A tipo, é uma partícula não é vocativo, mas quando você chama uma pessoa coreana pelo nome, tipo assim, Suyeona, é tipo assim, Osu, é como se você falasse, Osu, esse O na frente, sabe? Você está me chamando, assim, Suyeona. Então, vem com A, é tipo assim, ô sapinho, vem casar comigo. Essa é a tradução ao pé da letra. Só que assim, culturalmente, dentro da cultura coreana, essa é a parte que a inteligência artificial não vai conseguir nos ultrapassar. O que acontece? Nem comigo, quando você chega e fala para uma pessoa, para seu amigo, ou para
Tá? Que, com mais intimidade, tá? Por favor, tá? Não vai chegar para qualquer pessoa que você está começando a conhecer e chamar assim, ô, vem com a... Não, por favor, não façam isso. Nem correr, quando você fala nem correr para a pessoa, você está chamando a pessoa assim, ô tolinho, ô seu bobinho. Principalmente no quesito assim, meio que romântico, num parzinho, né? Um homem e uma mulher que estão se conhecendo, alguém começa a dar algumas indiretas, só que a ficha não cai no outro lado. Então ela fala assim, ai, vem com aí, Luar. Ai, você é uma vem com aí mesmo, tipo, você é um tolinho, né? Seu besta, seu tolinho, seu bobinho. E seria isso. A tradução do inglês ficou My Merry Marriage. E se eu pudesse colocar. Opa, calma aí. Se eu pudesse colocar uma tradução, eu teria colocado Casa Comigo, seu tolinho. Só que também me falaram que no português aqui no Brasil, esse tolinho pode ser um pouquinho pejorativo. Então, a nossa profissão de legendador, de tradutor, tem que levar realmente em consideração essas questões culturais, porque, como eu disse aquela hora, não adianta somente você passar de um idioma para o outro, ou ter algum conhecimento cultural muito assim básico, a ponto de não levar certos detalhes em consideração. A tradução no inglês, né? Provavelmente eles entrarem como tradutor ou toda a equipe, né, que vai fazer a legendagem, eles viram todo o enredo e falaram assim, nossa, isso aqui tá com mais cara para esse título do que esse Casa Comigo, Tolinha. E foi por isso que decidiram deixar desse jeito, né? Eu, tipo assim, não cheguei a ver, porque ainda não está no streaming, não está disponível, mas lendo o enredo em coreano, eu falo assim, nossa, faz sentido, talvez case melhor. Então, são alguns exemplos que eu trouxe para nos exemplos de alguns tradutores. Oh, desculpa, gente, eu estou pensando em coreano agora. São alguns exemplos que eu queria compartilhar com vocês na minha fala de hoje. Então, muito obrigada, 감사합니다. E, se tiverem mais alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Sueli, eu estou encantada. Eu gostei muito da sua explicação, porque a nossa semana, tem... Ah, lá, a Isadora também falou, muito bom. A nossa semana tem essa tônica de pensar na multiculturalidade. E você trouxe uma série de exemplos e trouxe uma fala que até eu escrevi agora para relevar para os nossos estudantes, que mostra essa importância do tom da cultura. Você disse assim para nós, olha, a parte da cultura a inteligência artificial não vai nos ultrapassar. Então, em relação a todos esses aspectos, aqui a gente tem letras e tem tradução, em todos esses aspectos eh, do dia a dia, do o cerne da cultura e que se passa ali pela língua, né? E que é constituído no vocabulário, na sintaxe, na maneira que a gente se comunica, na maneira que a gente conversa. Tudo isso não tem inteligência artificial que vai conseguir nem esbarrar perto desses aspectos, não é? Uhum, verdade. É. Sim, E a gente tem aqui, ó, uma série de comentários. Vou ler para você. Então, tá por todo mundo favor. encantado que nem eu. Eu gostei muito. Eu fiz uma série de anotações. Quando você trouxe o histórico dessa inserção, da expansão cultural, com iniciativa do governo e de pouco em pouco até chegar no movimento global, muito interessante. Como esse fenômeno ele acabou com essa difusão que a gente tem hoje, né? Eu vou ler para você. Então, aqui o pessoal está falando que adorou, a Laura adorou, a professora Alessandra falou a respeito que é exata essa questão da cultura, né? E que ela gostou também, achou que foi encantadora a sua fala. Obrigada. Ana Júlia gostou, o Alan Jefferson Ai, a Ana disse que é Júlia tá mal. aí, professora. Nós temos, pessoal externo, obrigada, pessoal. Aqui, ó, quando você falava a respeito das traduções de título, dos títulos das séries, e você terminou com esse exemplo, né? Nosso professor, o professor Gustavo, estava falando a esse respeito, né? Que a tradução de título, ela acaba sendo muito mais uma questão de marketing e não tradutológica em si, não é? Sim.
Porque tem que fazer o público olhar para o título, olhar e falar assim, nossa, eu quero assistir esse drama. Vira um mercado, vira uma mercadoria, entendeu? Tudo que a gente faz, tudo que a gente produz, acaba virando uma mercadoria para o público, né? Então você tem que, você tem que almejar o público-alvo, e dependendo do seu público-alvo, você tem que mudar e adaptar o título, a tradução, a fala, sabe? Aí E se às torna, vezes isso, desculpa, se desculpa, torna um pode. produto cultural, não é? Sim, sim. E aí, ó, ainda a esse respeito, a Daniele coloca lá pra gente, olha, Love Next Door, talvez seja porque eles são vizinhos, aquela questão do protagonista é o filho da amiga da mãe, não é? E mais pessoal agradecendo sua palestra, batendo palma. Aí o nosso professor Felipe agradeceu a palestra e trouxe uma pergunta, uma curiosidade. No coreano, a ordem natural na oração também é sujeito, objeto, verbo, como acontece com o japonês? É a curiosidade dele. Eu sei que, eu entendo que a ordem muda, mas eu acho que ele segue, assim, o japonês, o oriental, ele segue uma certa ordem. É que, infelizmente, como eu não sou formada, eu não consegui fazer uma pós, mas deixa eu me explicar. É porque quando eu voltei para o Brasil em 2006, é um pouquinho triste aquela realidade, é porque eles não aceitavam, muitas faculdades aqui de pós, para eu fazer pós, eles não aceitavam o meu diploma. Hoje em dia está diferente. Hoje em dia eles aceitariam de boa, porque o fenômeno Key está fazendo o efeito, então está sendo mais aceitado em todos os aspectos. Só que quando eu cheguei no Brasil em 2006, foi difícil eu encontrar uma pós-graduação a respeito, para poder continuar com os meus estudos, uma faculdade que aceitasse a documentação. Aí eu falava assim, mas eu tenho a versão em inglês, eu não preciso fazer Tá tudo aqui, o meu histórico, Tá tudo aqui. Aí eles falam assim, mas não é brasileiro. Você não quer fazer como é que é, um técnico? Aí eu falava assim, gente, eu acho que eu não tenho... naquela época realmente eu não tinha o tempo, né? Porque eu saí realmente para empreender junto com os meus pais, né? O negócio de família, e fiquei de 2006 até 2019. Como eu disse, né, os meus pais não falavam tão bem o idioma, né? Eles entendem bastante, mas como tem uma filha que fala, eu acho que meio que encosta, sabe? Eles se apoiam. Aí foi isso, né? Foi deixando, e agora eu queria, né, a oportunidade de entrar com traduções, né? Mas eu tô criando coragem ainda. Vai dar certo. E a gente tem uma série de entraves burocráticos mesmo, esses que você faz referência. E mesmo na sua fala, você traz, naquele momento do histórico, o curso de coreano, até a gente vai ter no nosso segundo horário as meninas do podcast Saramban, e elas, Uhum. né, vêm de lá do coreano da USP, e é um curso de 2012, então você É, contando de um histórico de 2006, então ainda estamos caminhando a esse respeito, né? sim, sim. E Hoje em temos. dia Desculpa. desculpa, hoje em dia eu fico pasma. Eu falei, gente, tem muita opção de curso, tem muitos tutoriais da língua coreana, tudo tal. Mas se eu puder dar uma opinião, uma dica para todo mundo que quer adentrar nesse mercado, por favor, é maravilhoso, sabe? Os tutoriais da internet, do Instagram e tudo mais, né? Mas, se for possível, entrem pelos cursos nos meios mais. Não seria tradicional, não seria a palavra certa, mas Talvez formais, o que você quer dizer? tipo assim, tem o Centro Educacional Coreano que fornece os cursos, tem o Centro Cultural Coreano que tem os cursos de coreano. Para as pessoas que sonham fazer um intercâmbio na Coreia, por favor, não vão em tutoriais de Instagram ou de YouTube. Não estou falando que eles sejam perfis falsos ou não,
Mas é um pouquinho mais arriscado, porque uma experiência que eu tive na minha família, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso na Coreia, mas para conseguir toda essa documentação e toda essa burocracia, foi muito trabalhoso. Eu tive muita ajuda dos meus amigos que ainda moravam aqui, né, da minha colega do colegial, que ela juntou os materiais e mandou para mim. E no caso da minha irmã, ela é brasileira, né? Ela nasceu aqui. Ela foi fazer um intercâmbio enquanto eu estava na Coreia e ela pediu o visto do passaporte do consulado, trouxe toda a documentação feita aqui, né, no Brasil e foi para lá. Quando ela chegou lá para começar a cursar o curso de intercâmbio dela, chegaram para ela e falavam assim que os documentos delas estavam inválidos, porque não era esse visto que ela precisava ter. Detalhe, o visto foi emitido aqui no Brasil. Não estou falando que eles fizeram errado. Aqui, às vezes, a mudança da cultura pali-pali da Coreia já passou essa etapa burocrática e estamos trabalhando com outro sistema, né? E dá essa divergência quando eles estão em transição de sistemas burocráticos, dá esses bugs, assim, sabe? Você leva um documento original pensando que é original e é original, chega lá já não é mais válido porque é um documento de formatação anterior, a nova política lá na Coreia, às vezes eles falam assim, mas você trouxe o documento, tipo, burocrático de 2012, a gente está em 2024, o que que aconteceu aqui? Cadê? É um pouquinho bizarro, mas às vezes acontece. Então, se informem bastante no consulado, é, pelos canais assim governamentais assim válidos, né? Entrem em contato com as universidades da Coreia em si, porque hoje em dia, se você mandar um e-mail em coreano, ou em espanhol, ou em francês, eles vão entender, sabe? Vão te oferecer as informações corretas do que cada universidade precisa, a documentação necessária, para não chegar a passar o perrengue que a minha irmã passou, porque ela chegava e falou assim, entrava para a universidade, aí entregava lá os documentos, aí ela tinha que ir para a alfândega lá no consulado, se não ia para a alfândega lá, ela ia para o consulado brasileiro falava assim, desculpa, não posso fazer nada, e é complicado, É tem essa parte burocrática que sempre vai existir, sempre existiu e sempre existirá, então, por favor, se informem bem antes de seguirem rumos para a muito Coreia. importante, um destaque bastante importante, Sueli. E falando em sugestões, em recomendações suas, a Isadora pediu recomendação de livros e de filmes para quem tem interesse na cultura coreana. Livros. Livros, é que assim, eu entrei em contato com os Harambang, né, para preparar minha palestra, né, e eu até ia colocar ali embaixo que é a partir de 2023 que eles estão com o podcast aberto, que teve a literatura coreana, a inserção da literatura coreana no Brasil. Eu não coloquei porque eu não pedi permissão para elas primeiro, né, mas tá lá, foi 2023. Em relação aos livros, eu acredito que se perguntarem para ela vai ser um pouquinho mais fácil, porque como elas já estão desde 2023 trabalhando com essa temática, elas podem, desculpa, indicar livros que já estão no mercado brasileiro. Os livros que eu tenho, infelizmente, eles ainda não têm tradução. Eu queria muito mergulhar nesse mercado também futuramente, né? Se houver uma oportunidade. Mas, por enquanto, os livros que eu tenho, eles não têm tradução direta, né? Então, se perguntar a partir dos livros para os Harambang, eu acho que você vai ter uma resposta mais certinha e tudo certinho. Agora, em relação aos filmes e os seriados que eu indico, hum, tem um seriado na Netflix que se chama Miseng, Miseng, né?
Ele é antiguinho, ele não é de agora. Mas assim, quando eu assisti aquele seriado, nossa, eu falei, gente, retrata a realidade coreana de um jeito bem real. Por quê? Ele não é esse mamão com açúcar que a gente vê, né? É óbvio que é maravilhoso a gente acompanhar uns mamões com açúcar. Um daqueles que a gente fala, nossa, eu queria um namorado que nem ele, eu queria uma namorada que nem ela e tudo tal, é maravilhoso. Mas assim, esse Miss Rain, o porquê que eu gostei? Porque ele retrata muito bem a trajetória de uma pessoa coreana, né, de um jovem coreano que está ingressando no mercado de trabalho coreano sem os, os skills que eles falam, né? A coreana fala spec e opção. Então, tipo, ele male se formou no colegial, sabe? Ele, pelo que eu entendi, ele não tem uma formação, ele não se formou do colegial, ele não tinha condições para fazer uma faculdade, umas condições financeiras. Mas ele precisava trabalhar porque ele virou pai de família, né? Acho que ele perdeu o pai, alguma coisa assim, ele teve que sustentar a família. E mostra a trajetória desse jovem, né, ingressando no mercado de trabalho coreano e as dificuldades reais que ele enfrenta para conseguir subir na carreira. Então, eu aconselho muito esse, eu gostei muito. Na Bileira, não sei se tem na Netflix, desculpa. Eu consigo mandar no chat no geral aqui? Consegue sim. Rapidinho, achei aqui, ó. Bileira. Eita, calma. Pronto. Bileira. Eu não sei se é esse. É na Bileira. A tradução, pelo menos que eu me lembro, ele está desse jeito. Ele conta a jornada de um senhorzinho idoso, vovozinho, sabe? Vovô de família, aquele que a gente tem em casa. Quando ele decide ser bailarino. É uma história muito legal. Falaram, a Daniele falou que tem na Netflix. Esse eu gostei bastante. Eu gosto muito dos filmes assim, de época também. Isso, obrigada, Naveleira, não é com B de bola, é Naveleira. Obrigada, Daniele, é esse mesmo. Gostei muito dele. Eu gosto muito dos de época também, porque é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, sabe? Aquela época colonial da Coreia. Eu fico fascinada do jeito que eles falam lá na Coreia também. Eu falo assim, gente, eu compreendo tudo tal, mas eu falei, gente, como é que eu ia traduzir aquilo ali? Dá um bug. Eu falei assim, gente, a pessoa que traduziu é um gênio, porque eu não encontro palavras correspondentes. Porque apesar da gente ter tido, né, o Dom Pedro I e tudo tal, a gente não teve uma família real morando aqui usando um idioma só deles ou daquela época colonial, sabe? Então, não sei. Isso, da era Joseon. Muito obrigada. E eu acho que assim de cabeça que eu realmente gostei por causa do cunho, do enredo e tudo mais são esses. E todos os mamões de açúcar que a gente tem hoje em dia. Ai, A gente que chora sempre tem um bastante. dia que a gente precisa. A hora que você falou do mamão com açúcar, a professora Alessandra deu uma risadinha, falou, às vezes, né? Precisa, E precisa. precisa, né? E quando você falava sobre esse a dedicação do tradutor de conseguir achar a palavra para trazer esse movimento, a ideia cultural que está ali. A professora Alessandra colocou para a gente, é uma questão de estudo, uma dedicação constante, e um cuidado diário com a língua, né? Tentar trazer sempre esse movimento, esse olhar atencioso para a língua, para poder transpor esses movimentos culturais, né? Sim, sim.
É verdade. Precisa de muito estudo, muito preparo e tem que ter um conhecimento um pouco mais profundo da cultura também. A Rafaela Yumi, ela perguntou, tem uma série coreana chamada Tomorrow, e trata de temas como suicídio. Sim, eu gosto dele. Eu assisti, só que assim, é um pouquinho fantasia, né? Então, tipo, não dá pra a gente falar, não, é assim, é, se basear somente nele. Ele não chega a ser uma mão com açúcar, óbvio, não é, né? Mas, assim, eles tratam. Eu não sei se vocês sabiam, alguma coisa assim do gênero, mas teve uma época que a Coreia também estava liderando o ranking de suicídio mundial, junto com o Japão, pela aquela cobrança social, por todos os outros aspectos, né? Sabe? Aquele peso da sociedade cobrar uma posição de você ser o filho perfeito, a filha perfeita, a mãe perfeita e tudo mais, sabe? Hoje em dia a gente entende que é difícil isso, né? Mas naquela época o peso assim, cultural realmente era muito grande, então tinha muitas pessoas que não aguentavam. Então essa série Tomorrow, ela realmente trata esses temas, só que não vou falar num tom jocoso, ela trata seriamente, mas como o gênero dela é ficção, né? Fica aquele negócio, né? Um pouquinho assim. Tem ai, é Mr. Sunshine. Esse eu também gostei, que eu assisti. E tem, na verdade, um filme que. Ai, espera, vai vir o nome. O enredo do filme assim, é o primeiro dicionário regional coreano. Achei o nome. Só que eu não sei se eles têm uma tradução para o português. Eu vou ter que escrever em coreano, tá, gente? Desculpa aqui. Mas. Olha Mo, só. Opa, Moi. É o segundo, tá, gente? O primeiro desconsiderem. Eu fiz um typo. O Moi, ele entra justamente naquela categoria que eu falei, né? De eles pegarem a primeira sílaba de cada palavra. Então, desculpa, estou falando coisa errada. Esse Moi, ele quer dizer que eles juntaram as palavras. O significado dessa palavra é juntando as palavras. Esse marmoê, o que acontece? A Coreia, apesar de ser uma península pequenininha, ela é dividida em várias províncias, né? E essas várias províncias, cada um tem o seu dialeto. É como se fosse o mineiro, o sulista, o carioca falando de um jeito. E na época, se eu não me engano, eu acho que era da colonização japonesa, não era permitido usar o coreano. Eles eram obrigados a falar em japonês, seguir as culturas do Japão e tudo tal. E o que aconteceu? Um grupo de pessoas se reunia, né, de várias províncias, né, eles se reuniam ali e falava assim, é, por exemplo, né, em Seul a gente fala eu te amo Saranghae. Aí falava assim, a província de Choladov, como é que fala Saranghae? Fala, Saranghae. Aí a outra palavra. E eles montam um dicionário com isso. Eu acho que não tem tradução para o português esse filme, mas ele é um dos filmes que eu olhei e falei, ou eu vi, eu falei assim, ó, mas, gente, imagina no Brasil se eles fazem um dicionário regional, junta todos os neguinhos ali numa sala e fala assim, como é que você fala? É, eu, como é que ela fala? O que não sei o que, a menina vai falar trem para tudo. Mas é isso, essa é a parte É gostosa. um cuidado com a língua e esse exemplo. E agora tá chovendo exemplos aqui no nosso chat, o pessoal tá trazendo a respeito das vivências deles, que eles lembram. O Gustavo trouxe um filme, já avisou que não é para assistir com as crianças. Ele sabe que eu tenho duas crianças em casa, não posso ver. Qual Ah, é esse de duas crianças que eu não vi aqui no ó, ele chat? colocou, eu Chama aí. recomendo o filme A Criada, mas aviso que a classificação é 18+. Não Ah, assista com criada. as crianças e dê uma risada. Professor Gustavo. Aí a gente tem mais aqui algumas recomendações. Ah lá. E Ah, é aí, esse mesmo. Esse Marmoí é a missão secreta, é esse a mesmo, missão Yuri. É secreta. Yumi. Obrigada, Rafaela Yumi.
E, bom, apenas por questão de horário, Sueli, a gente ficaria aqui, como eu disse para você, uma palestra encantadora. A sua fala, acho que como você tem esse movimento muito carinhoso com a língua, quando você falou sobre as memórias afetivas, embora não seja uma cultura da qual eu compartilhe no meu dia a dia, não tenho família coreana, mas me remeteu assim um movimento muito gostoso da língua. Fiquei com vontade de estudar coreano Obrigada. agora. E o pessoal também, porque ó, já querem Seja saber de bem-vinda. filme, já quer saber de livro. E aí eu convido você, Sueli, convido nossos estudantes e os nossos professores. Agora a gente tem intervalo, mas no nosso segundo horário, vem as meninas do Sarambam para falar de literatura coreana. Muito obrigada novamente, Sueli. Seja Imagina, sempre eu bem-vinda, agradeço. hein? Com a gente das letras e da tradução. E agora a gente vai para o intervalinho. Até já, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada. 감사합니다.